Fala, minha gente, como é que vocês estão? Beleza? Aquele jeito? Aquele pique? Meus amigos, vamos lá? Fazer mais uma palavra de recém, coisa rápida, coisa direta. Que Deus possa estar abençoando vocês. Consagrei a Deus esse momento, pedindo para que Ele possa estar falando com os nossos corações, com o coração de todos aqueles. Deixa eu desligar esse avião aqui. Falando com o coração de todos aqueles que puderem, né? Compartilhar e assistir, enfim. Que faça sentido na vida de vocês. Amém? Vamos tratar de um assunto aqui, honra, que foi falado na ministração de sábado, que a Flávia ministrou. Eu fiz algumas anotações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Vamos lá? Primeiro, vamos falar sobre honra e o significado dela. Um significado um pouquinho mais genérico que eu encontrei aqui. Diz assim: princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. Esse ponto sobre qualidades eu acho que se aplica mais ao meio cristão, né? Que está falando sobre honra no geral. Então, falando do âmbito religioso, seria mais ou menos isso. A gente honrar aquele que tem qualidades virtuosas, aquele que é digno de louvor e tudo mais, no caso é o Deus que a gente serve, né? Para próprio Cristo. Aí agora a gente vai falar de pontos mais aplicados aqui à nossa realidade, né? O reino humano aqui nosso. A honra a gente pode classificar ela como o próprio nome já diz, honrar, valorizar, respeitar algo. Então, uma pessoa que você honra é uma pessoa que você respeita. Uma pessoa que você honra é uma pessoa que você não necessariamente admira, fica um pouco mais na casa do respeito, porém pode ser que você admire também. Enfim, a honra ela é um pouco subjetiva, porque ela acontece em nós com base em algum ponto da pessoa que a gente acha legal, que a gente admira, respeita, gostaria de ser parecido, enfim, umas situações que gerem esse sentimento em nós, né? Eu gostaria de deixar um exemplo para vocês, até um testemunho muito bacana que eu tenho vivido a respeito de honra. Eu estou na White Lake, né, a empresa aqui de Rolândia, de calçado, a empresa na qual eu estive há 2 anos atrás e que eu saí em busca de uma oportunidade melhor, crescimento, enfim. Em Arapongas, fiquei 2 anos fora, 2 anos e meio fora, e voltei. Só que assim, o ambiente foi muito transformado, melhorou muito, porém algumas coisas não tão legais continuam, algumas pessoas ainda continuam, o dono é o mesmo, e ele que assim, ao meu ver, falando de relacionamento, a hora que eu mais tinha problema, eu tinha um feedback de que a empresa estava diferente, estava mudada, estava passando por novos tempos, e eu consagrei isso a Deus, acreditei e fui. E de fato isso aconteceu, tá diferente, para melhor, isso é muito bom. Eu não imaginava que chegaria nesse nível. Porém, eu não baixei a guarda, vamos dizer assim, eu não desconsiderei o ponto do relacionamento com o chefe, que é uma pessoa perfeccionista, tal, tem que saber lidar com ele, tudo, né? E eu peguei e falei, cara, eu vou ter que mudar minha postura em relação a ele. Eu vou ter que mudar, vou ter que encontrar um meio termo, vou ter que encontrar, sei lá, o que Deus vai me ajudar, me dar uma estratégia para que eu possa lidar com ele, porque não é uma pessoa fácil. E aí, cara, eu comecei a pensar, um pouco antes de eu aceitar a proposta, eu comecei a pensar e imaginar ele, enxergar o lado perfeccionista dele como uma pessoa que valoriza demais aquilo que ela tem. Poxa, uma empresa grande e tudo mais, empresa de anos. Eu comecei a pensar nisso, sabe? Poxa, o cara ele valoriza o que ele tem, então por isso que ele cobra mesmo. Aí eu comecei a pensar um pouco mais a fundo. Falei, poxa, mas ele é um cara que tá nisso já, sei lá, 18 anos, 20 anos, sei lá, mexendo com calçado. Então é um cara que tem um know-how absurdo. Usando de exemplo a empresa que o Juan trabalha, a Vancoros, tem uns macacos velhos da área dele, o próprio dono, enfim, pessoal lá que tá há muitos anos. Os caras são especialistas no que fazem. Então não adianta a gente que é novo, a gente tentar, sei lá, se frustrar, ficar chateado, enfim, não sei o que, e não se colocar no lugar, não ter empatia. Então eu comecei a seguir essa linha, sabe? Então eu falei assim, tá, então o ambiente tá melhor, então mais fácil, show. Só que o que eu posso fazer em relação ao ambiente? Que postura que eu posso trazer para que eu não me abale com o ambiente caso ainda eu encontre coisas negativas? Comecei a pensar nisso e eu falei, vou mudar minha postura em relação a ele, que seria a pessoa mais problemática na minha opinião. Cara,
Comecei a colocar isso em prática, Deus me abençoou para que eu pudesse sempre conduzindo isso da melhor forma. E, cara, é outra relação. É outra relação. Eu vejo o quanto esses 2 anos e meio fora me fizeram crescer e evoluir, porque eu lido de uma forma totalmente diferente. Eu tive alguns exemplos do perfeccionismo dele em ação, sabe? Ele pedindo e tal. Cara, eu lidei numa boa, cara, de um jeito leve. Antes aquilo me sufocava, me gastava, eu ficava chateado. Eu tinha aquela parada de burnout lá, sabe? Se pesquisar um pouquinho, você vai entender o que é aquele desgaste físico e mental excessivo e tudo mais. Eu tinha isso na época, com certeza. Não sabia nem que existia. Porém agora, cara, é outro rolê. Então, assim, quando a gente muda a nossa perspectiva, a gente procura um jeito de praticar a honra, as coisas acontecem, né? Eu acredito que Deus nos abençoa, nos dando oportunidades para testar isso, é uma oportunidade perfeita para testar isso. Só que ele também nos permite ver na prática a evolução, entende? Então eu tenho desfrutado muito disso. O próximo ponto é uma consequência da minha postura. Eu coloquei assim: busque desenvolver em seu coração uma honra genuína, de dentro para fora, e não superficialmente. Muitos não valorizam situações ou pessoas. Isso aqui tem tudo a ver com o que eu falei, concorda? Eu busquei algo, eu busquei uma solução para isso, eu me dediquei, eu me empenhei. Somos muito cheios dos direitos. Aqui fala um pouquinho da honra, também do ego, né? Desaforo não aceitamos e mantemos nossa guarda sempre alta. Eu mesmo teve um momento do dia que eu fiquei com a guarda alta. Errei nisso, errei. Olha como uma coisa que a gente tem que vigiar constantemente. Uma coisa que alguns não são assim. Eu me tornei assim, eu não era tanto assim. De alguém dar alguma patada, alguma coisa, erguer uma bola assim, sabe? Uma situação contra você. Eu já pego no ar, já dou um voleio, já chuto lá longe. Mas eu não era assim. Eu acabei me tornando por causa do meio onde eu convivi esses 2 anos e meio fora. 2 anos, na verdade. E eu me tornei assim, eu percebi que o Jean mudou, entendeu? Porém, isso ainda é necessário? Sim. Controladamente? Não posso também abrir mão da minha essência, aquilo que eu sou, para ser dando coisa a todo mundo. Não posso. Estaria errado. Porém, eu mantenho somente o suficiente na minha cabeça, né? Para que eu não seja feito de tonto. Porque, infelizmente, algumas pessoas do ambiente que eu tô, e se você parar para pensar no ambiente que você trabalha, estuda, enfim, também tem pessoas assim. Tem pessoas que elas, se elas te enxergarem como fraco, elas vão abusar de você, elas vão folgar em você. Então, se ela vê que você é fraco emocionalmente, profissionalmente, em algum sentido, tem pessoas que exploram isso de maneira maliciosa. Então, eu apenas faço questão de tampar isso, entende? Eu, dentro das minhas falhas, limitações, eu apenas tento tampar isso. Ao contrário de outro lugar que eu estava, que eu tinha que ser um gladiador, dar soco, chute pra tudo quanto é lado, o tempo todo. Entende a diferença? Então, que a gente possa estar controlando o máximo possível o nosso eu, que é sempre uma tarefa bem difícil. Um outro ponto também, ela foi tratando de algumas coisas. Ela tratou a respeito também do exemplo de Lázaro, a respeito de questão da gente crer, a questão de mostrar o poder do próprio Deus, né? Que Cristo foi lá para ressuscitar Lázaro. E ele foi ressuscitar Lázaro somente no 4º dia. Sempre no 3º dia eles rolavam uma pedra para ver se estava tudo certo ainda, estava morto mesmo, pessoa, enfim. Cristo deixou mais um dia para só o pessoal falar assim: caramba, mas ele foi lá abrindo no 4º. E abriu no 4º dia, mandou Lázaro sair. Lázaro, ó, saiu da pedra, de dentro do túmulo, e veio. Deus provando que ele pode fazer o impossível, que ele pode fazer o sobrenatural, que ele pode fazer o que ele quiser. Então é um exemplo de fé pra gente aumentar nossa fé, né? Próximo ponto aqui, Mateus 26, do 6 ao 7, que conta a história daquela mulher que quebrou a jarra de perfume e lavou os pés de Cristo, depois ela secou com o cabelo, né? E aí uma pergunta: de que maneira que você e eu, nós temos honrado as pessoas ao nosso redor? De que maneira a gente tem servido a elas? Ou o nosso ego não deixa? Tenso, né? Muitas vezes servir a gente vê como algo vergonhoso. Tô me diminuindo, sei lá. Não, cara, abre mão disso. Abre mão disso. Então, assim, o serviço é algo que nunca cai de moda. Nunca devemos de praticar, que é uma coisa que trabalha com nossa humildade, né? Acho bom que isso dá sempre uma trincadinha na humildade. Então, assim, faça. Um exemplo bobinho que eu fiz hoje: o pessoal comprou energético,
Peguei, eu tava fazendo na cozinha buscar pra mim, peguei e levei pra um parceiro. Deixei na mesa dele, tal. Ele, cara, obrigado, esqueci aqui. Depois esse mesmo cara, ele tava numa ligação lá e eu vi que tinha um copo de café na mesa dele. E aí eu fui lá, relei no café, tava começando assim a dar uma esfriadinha. Eu fui lá, coloquei onde ele tava no telefone, tá, telefone com fio, não podia sair. Fui lá e deixei o café pra ele. Ele agradeceu de novo. Coisa assim, sabe, boba. Isso dá uma marteladinha na nossa humildade, nos coloca num lugar que a gente precisa entender que a gente tem que servir sempre. E o último, a Flávia falou de um testemunho, né, que ela tava vivendo uma rotina pesada e ela tinha uma administração do sábado para fazer. Aí ela não tinha terminado a palavra, ela terminou na sexta, após a reunião de oração que tinha, na sexta-feira. Ela chegou da reunião de oração, tá super cansada, aflita e cabeça cheia. Quando ela chegou da reunião e sentou na cadeira dela para fazer a ministração, ela falou que o cansaço e a preocupação sumiram. Ela falou que veio um foco, um gás assim sobrenatural. E ela fez a ministração. Ela ficou até 5 horas da manhã fazendo a ministração do sábado. E ela falou que quando ela terminou o digital de uma palavra, o sono veio assim, parecendo um urso. E arrebentou ela foi dormir. Mas ela falou que daí depois disso, enquanto isso, Deus falou com ela, falou assim, olha a sua conta, Deus abençoou, desenroscou um dinheiro, uma situação que ela tinha muitos anos atrás. Deus abençoou o fruto da fidelidade dela, porque ela foi fiel. Então assim, fica mais um testemunho, mais um ponto para fomentar a nossa fé, para nos ajudar a entender de que tudo que a gente faz por Deus, nada passa em vão. Não que a gente tenha que chegar como uma moeda de troca, mas que Ele nos abençoe, tem prazer em abençoar. Basta a gente trabalhar, a gente servir, a gente honrar. Amém? Deus possa ter falado com o coração de vocês. Eu e a Nai seguimos à disposição, no que precisarem, estamos aí. Daquele jeitão, naquele pique, estilo Cristiano Ronaldo aqui, né? E é isso aí. Amém? Tamo junto, gente. Falou, valeu.